O Supremo, na verdade, pelo que eu estou vendo, Marcília e Leandro, o Supremo está empurrando o Brasil para uma constituinte. Por quê? Se você não pode emendar para restringir poder, para colocar o Supremo de volta na casinha, né? Se você não pode fazer impeachment de ministro, porque o impeachment de ministro, segundo o Gilmar disse, né? Acabou de dizer, você bem citou, Leandro, o Gilmar está dizendo ali o seguinte: quem legitima o processo de impeachment no Legislativo é o Supremo, ele fala isso. Então, assim, quer dizer, você imagina, eu que vou legitimar o impeachment de um ministro, de um colega meu. É um contrassenso absurdo, né? Mas aí, põe na tela, ó, Supremo empurra o Brasil para a Constituinte, porque essa é, no final das contas, está aqui no site para quem quiser assistir, para quem quiser ler, né, o caminho, porque eu não vejo, não sei se o André concorda, mas eu não vejo outro caminho. Porque se o STF tá aí, considera que tudo é uma investida inconstitucional, né, do Legislativo contra o Supremo, que a Corte não vai se submeter ao que eles chamam de tacão autoritário. Se os parlamentares são pigmeus morais, pode baixar aqui, por favor. Se eles vão recorrer à cláusula pétrea de separação dos poderes para não deixar nada avançar, e se qualquer atitude, né, é considerada aqui um atentado à Constituição, segundo ele, é um atentado ao postulado justamente da separação de poderes, não tem caminho. O único caminho é você, para reformar o judiciário, me parece que é você reescrever a Constituição. Marcília. Pois é. E se além de tudo isso que você bem menciona no artigo, Dantas, a Corte ainda quer recivilizar o povo, então não sobra espaço para ninguém, né? É um país em que só eles cabem, né? Só o que eles pensam é que é possível e viável. Não tem como uma saída jurídica para isso. Veja, a saída constitucional é clara. No artigo 42 ou 49, salvo engano, um dos dois da Constituição, não me lembro exatamente, está lá previsto que uma das garantias constitucionais ofertadas aos parlamentares é que eles zelem e preservem pela sua competência. Então, por exemplo, se essa questão de vício de origem, né, Dantas, que você mencionou, isso, por exemplo, está totalmente derrubado por esse artigo da Constituição. Os ministros precisam ler esse artigo, os ministros precisam conhecer a Constituição, senão fica chato. E nesse artigo está lá, é dever e direito dos parlamentares zelarem pela sua competência. Então, se há uma invasão do judiciário à competência do legislativo, é dever deles fazerem por onde, inclusive do ponto de vista da legislação, reequilibrarem, devolverem o gênio para dentro da lâmpada, devolverem para dentro da casinha e da caixinha um STF que saiu e que acha que pode invadir a competência do legislativo. E é isso que está sendo feito. Essas PECs têm todas elas essa premissa, uma premissa constitucional. Se eles entendem que então nada disso é constitucional, que só eles podem mexer na Constituição, porque quando o legislativo mexe, eles podem dizer sim ou não, e eles podem inovar legislativamente, então a Constituição é deles, então o parlamento não serve para nada. E o povo é um povo incivilizado que não compreende as benesses da sua corte. Quer dizer, a gente está totalmente refém e sequestrado. A saída para isso não é jurídica. Não tem como sair juridicamente. E politicamente, Dantas, eu também não sei, porque uma constituinte pressupõe uma saída política negociada. Ninguém faz uma constituinte também à força, vamos dizer assim. Quer dizer, até faz, mas não é desejável, me parece. Não é isso que se pretende nesse país. Quer dizer, então assim... Pode ser uma saída mexicana na LOC. Agora, Dantas, um ponto que eu acho que vale aqui dizer, eu acho que esse é um recado talvez para 26, é que uma saída política, ela pressupõe um legislativo capaz dos enfrentamentos necessários e também pressupõe um executivo que seja capaz de compreender isso sem ficar quieto ou bater palma para os abusos, né? Então, eu vejo que a perspectiva de uma saída política, seja para uma constituinte, seja para uma reforma, já que os ministros não vão querer compor com ninguém, me parece que fica aí um recado, né, para o eleitor da relevância de 26 na hora de votar, não apenas no executivo, mas sobretudo, talvez no legislativo.
Talvez nunca tenha sido No tão Senado, importante né? realmente a gente pensar exatamente nas eleições do Senado como um voto relevante. A gente vai até entrar nessa questão de eleitoral em função justamente desse retorno do X, né, Narlock? Porque o Moraes deixou muito claro na decisão dele que a sua decisão de manter suspenso até o fim da eleição foi em função da eleição. Isso ficou muito patente, né? Ficou muito claro. Quer dizer, como é que fica isso? Muita gente comemorando o retorno do X, muita gente que, claro, não participa da política, tem outros que participam, né? Teve até jornalista aí se manifestando de forma irônica a quem critica a decisão do Moraes, que suspendeu durante todo esse tempo. Mas o fato é que a gente abriu um precedente gigante, né? Como o Marcília está dizendo. Abre-se um precedente, e aí? 2026 é fundamental. Tá, mas tem esse bode gigantesco na sala com uma barba desse tamanho, maior do que a dos dois aí juntos. Como é que faz, né? Pois é, e essa censura do X prejudicou principalmente campanha pequena, né? Eu participei aí da campanha da Marina Helena, o Twitter estava importantíssimo ali para ela, numa época que ela estava sendo reconhecida pela direita, assim, virou ali uma liderança, e isso prejudicou muito a gente quando, de repente, o alcance caiu muito, né? Porque poucas pessoas estavam com VPN ou tinham o tal amigo fora do Brasil que publicava as coisas pelo Twitter, que abria e tal. E isso meio que tira a legitimidade da eleição, né? Quando a gente olha até para 2022, que você tinha uma eleição, uma campanha, ela é feita por debates. Não só debate lá na televisão, mas por influenciadores, por pessoas que discutem, que propagam ideias. E se você tem importantes influenciadores que, porque deram um joinha numa mensagem de WhatsApp, estão fora do debate, você está favorecendo um lado. Então, ela perde, ela corrói a legitimidade, né? Essas decisões do TSE, do STF, elas acabam corroendo a legitimidade. Aquela ideia que o Maltache fala muito, né, do gambito da democracia, né? O gambito no xadrez é uma jogada que você mostra uma certa fraqueza e para a pessoa acha que daí, deixando o oponente achar que ele pode atacar, mas na verdade era só uma farsa e você está forte e dá o checkmate, né? A mesma coisa com a democracia, né? Quando você deixa as pessoas criticarem a democracia, falarem que elas querem golpe, que elas querem isso, na verdade parece uma fraqueza, mas você está mostrando a força da democracia, né? Que ela aguenta mesmo críticas, né? E que ela continua, e você está dando para essas pessoas a mensagem, você está transmitindo a mensagem de que mesmo esse discurso delas é parte, né? Elas não estão excluídas do debate, né? Elas são parte do debate público, podem impor as suas ideias e tal. E a gente vai ver, né? Eu até pensei, até queria falar com o Marcílio o que ele achou da censura nessas eleições. A gente teve o caso do Pablo Marçal, mas a gente participou de um debate, Marcília, lá em junho, mais ou menos, se eu não me engano, junho, julho, e você falou que a censura ia correr solta nessa eleição, né? Fora o caso do Marçal, não me pareceu tanto o caso, pelo menos de TRS. O que você achou? É verdade, a gente esteve num evento conjunto. Aliás, a gente comentava isso nesse evento, que a censura ia atingir sobretudo as campanhas mais independentes, as campanhas menores. Nem imaginávamos, não estava no nosso radar, né, a questão de uma suspensão da rede. A gente mencionava isso pela agressividade que já possuía o STF à época, mas nem imaginávamos que isso aconteceria. O problema das eleições municipais é que elas não têm uma visibilidade grande. Quando a gente fala, por exemplo, de uma cidade como São Paulo, sim, então a censura, as redes do Marçal ficam evidenciadas, mas se você for para os rincões desse país, se você for para o interior até dos estados mais, enfim, que são mais distantes, vamos dizer, da grande mídia, sem dúvida alguma, nós tivemos casos gravíssimos de censura. O problema é que a gente não viu. Então, a questão da censura nas eleições municipais, ela é grave
Porque as eleições não são monitoradas pela mídia como as eleições presidenciais e nem centralizadas. Então, se acontece em Quixeramobim, então, sei lá, só um exemplo aqui, o que me ocorreu, algum caso de censura, é muito difícil que isso saia na Globo. Naquele local, às vezes, não tem uma mídia cobrindo especificamente, ou uma mídia com estrutura financeira, econômica, capaz de fazer denúncias e etc. Então, o que a gente chama de desertos de notícias, né? Lugares que não têm uma estrutura de mídia relevante, depende muito de blogueiros, de, enfim, pessoas independentes que às vezes também não fazem a denúncia por medo de alguma retaliação e etc. Isso não vem à tona. Então, esse tipo de monitoramento não existe, e ao não existir, a gente não vê. Com absoluta certeza, essas eleições municipais foram muito mais censórias do que as presidenciais, mas isso não foi visibilizado. Então, falta o monitoramento. Esse é o problema. Muitas vezes a censura existe, mas a gente não vê. E considerando no caso, uma plataforma política, essencialmente política, né? O Supremo foi no âmago ali da questão, inviabilizando esse relacionamento do eleitor com o candidato, do candidato com o eleitor. Quer dizer, você tem um impacto na eleição, você tem um impacto no debate público que ele assim, absurdo. Absurdo. As políticas públicas não são discutidas no Instagram. O Narlock, você, que é um cara que usa muito bem o Instagram, inclusive precisa ajudar aí o Marcília, porque o Marcília vem se esforçando esse mês todo aí, né? Fazendo dancinhas. Fazendo, ele, se especializando, entendendo como funciona. Aí agora que ele já estava até pronto para contratar uma equipe de edição, fazer tudo, volta o X. Ele falou, e agora? Eu volto pro X ou eu faço aqui a minha dancinha no Instagram? Assim, inacreditável, né, toda essa situação que nós estamos vivendo, porque efetivamente são plataformas com objetivos diferentes, com algoritmos diferentes, e que promovem debates diferentes, né? Pois é, até sou meio contra quem usa, eu faço muito isso na verdade, mas quem usa o Instagram como Twitter, né? Porque acaba que fica aquela gritaria, gente falando, se xingando e tal. Melhor deixar isso pro Twitter mesmo, deixar mais foto coloridinha, né? A gente dancinha no Instagram fica mais bonitinho, né? E o Instagram é muito de reels, né? De vídeo, né? O alcance é muito maior para vídeo. E daí o pessoal de texto, que é mais tímido, também fica de fora dessa, né? Mas é engraçado como, no caso do Marçal, principalmente, a censura pouco valeu, né? E ele parece que reforçou aquela narrativa dele de que ele foi perseguido e tal, aumentou muito, né? E acaba que não ajuda, o STF perde a sua credibilidade, o candidato aí quase ganhou, ele quase foi para o segundo turno, e nesse caso todo, o que mais me chamou a atenção, que foi assim um tremendo absurdo, que eu acho que como o Marçal, ele estava ali cometendo ilícitos repetidamente, né, no caso de pagar os posts e tal, me parece uma atitude, acho que todo mundo aqui é contra, mas um pouco mais compreensível do que, por exemplo, você impor multa para quem publicar no Twitter, né, via VPN. Isso é criar um novo ilícito, criar um novo crime, criar um crime que não é atribuição do Alexandre de Moraes. Então é de fato um absurdo. Tomara que isso, né, acho que ninguém vai, a gente ainda não tem nenhum jornalista falando, Alexandre, você não vai multar as pessoas que usaram o Twitter? E tomara que isso fique esquecido, que ninguém dê bola para esse novo ilícito, né?